Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E hoje, como vocês perceberam, a Tassi não está conosco, porque infelizmente ela pegou uma gripe bem forte, não está conseguindo falar direito. Então hoje seremos eu e Beta nesse episódio com vocês. Pedimos perdão aos Tassi Lovers aí. Mas a fanbase vai ficar desfalcada hoje. Tá vendo? Desculpa aí, galera, mas hoje vocês vão ter que se contentar com a minha voz e com a voz da Patrícia, entendeu? Tassiane volta logo recuperada. Isso aí. Hoje aqui de camisetinha do Brasil para comemorar a vitória da seleção hoje. Finalmente, um dia de alegria para os brasileiros. Nossa, volta alegria nisso, né? Aí, mas também se não ganhasse ia ser feio. Mas essa parte a gente não precisa destacar, né? Vamos ser felizes com o dia de hoje. É isso. Fato. Bom, para o episódio de hoje a gente vai trazer um tema bem diferente. Pelo menos a gente não encontrou muitos podcasts brasileiros falando sobre isso, que é sobre a Kapustin Yar, que é a Área 51 russa. Exatamente, como a Tassiane bem disse, cada um tem o Roswell que merece. Né? Nesse caso, a Rússia tem o Kapustin. Isso aí. E antes do nosso tema, como sempre, a gente vai para os nossos comentários. Conspiradores comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, primeiramente agradecer os comentários todos. Lembrando que todos os comentários são muito bem-vindos. Então, se você quer falar com a gente, pode ir lá no @podeconspirar, falar com a gente lá no Instagram. Também tem o nosso YouTube aqui, se você está vendo nossas carinhas. Nós também somos o Pode Conspirar, o @podeconspirar. É só procurar lá e seguir a gente em ambas as plataformas. Fora as plataformas de streaming que permitem que você avalie a gente. E eu soube que agora dá para colocar comentários em enquetes e, enfim, dá para interagir cada vez mais nas plataformas de streaming. Então, se tiver essa possibilidade, por favor, nos envie uma mensagem, né? Curta a nossa página, indique para os amigos, avalie, porque isso faz com que a gente aprimore o nosso podcast. E assim a gente pode conspirar juntos cada vez mais. E falando em conspirar juntos, vamos lá para o comentário da Adriana. Então vamos ver lá. Supondo que isso realmente aconteceu, isso o quê? Qual episódio que era esse? É do Roer Verde. Ah, do Roer. Então tá. Se você não viu o episódio do Roer Verde, volte umas casas atrás aí. Volta para trás. Supondo que isso realmente aconteceu, lembra muito Roanoke. Casos de desaparecimentos em massa é sempre muito estranho. O que é Roanoke? Tem uma história que ela desapareceu do nada, assim, parecido com Roer Verde. Vixe, tá. Uma coisa é poucas pessoas saírem com pressa por causa de algum evento e nisso deixarem evidências que saíram de lá. Mas tantas pessoas desaparecerem como se nunca tivessem existido e esse fato ser esquecido é bem mais complicado de explicar. Observação: não creio na hipótese de histeria coletiva. Seres humanos não lidam bem com o desconhecido e me parece que sempre que não se acha uma explicação, colocam a histeria para ocupar a lacuna. A única histeria coletiva que eu conheço é Brasil 2022, mas aí também já estou pensando aqui. Ai, nem fala, mulher, não aguento mais esse ano, não. Nossa, esse ano já deu o que tinha que dar, aconteceu tudo nesse ano. Tudo que poderia ter acontecido. 2022 é uma backroom completa. Assim, a gente passou por todos os níveis de backroom possíveis em 2022. Não, realmente, a Adriana tem toda a razão. Não, mas é isso. Eu concordo com você que o fato de histeria coletiva, às vezes, é colocado em algumas lacunas para coisas sem explicação mesmo. Mas existem alguns relatos de real histeria coletiva, que são realmente comprovadas, né? Que são cientificamente comprovadas.
Mas nesse caso não tem como ser comprovado cientificamente, porque não existe provas. E realmente colocar isso aí na lacuna é meio perigoso. Assim como as teorias da conspiração também surgem, né? Que são nas lacunas, onde não tem evidência de nada, né? O desconhecido é o que gera as teorias da conspiração. A gente pega um pouquinho da verdade, distorce um pouquinho, e nessa distorção do pouquinho, dessa falta de conhecimento do pouquinho, a gente coloca a teoria da conspiração para poder fechar essa história. Mas fazendo até um parênteses aqui do que ela falou, né, de desaparecimento. Para mim, desaparecimento é uma das coisas mais assustadoras que tem, porque é muito estranho você imaginar uma pessoa vivendo a vida dela normalmente e um belo dia ela não aparece mais, sem dar nenhum sinal, sem você nunca saber o que aconteceu e ficar com aquilo na cabeça, sabe? Exato. Do que pode ter sido. Para mim, é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. Exato. Essa incerteza, né? Tudo que causa incerteza é muito incômodo. Né? Falta de clareza é incômodo. Então, realmente, desaparecimentos no geral são... Para mim, tá? Como Roberta, acho a questão do desaparecimento é muito pior do que, por exemplo, saber que alguém morreu. Porque, além de saber que a pessoa morreu, eu sei aonde ela está. Uhum. Né? Agora, o desaparecimento abre muita brecha para os ICs. Você não tem desfecho, né? Exatamente. Bom, vamos aqui para o nosso segundo comentário, que foi o da Fran Alves, né? Que foi no nosso episódio da Operação Northwoods, que foi o nosso último, né? Então, se você ainda não ouviu, né, o nosso último episódio está lá disponível no YouTube, no Spotify. Ela comentou: todos os países têm algo para esconder. Medo. Amo ouvir vocês no Spotify, mas assistir é uma experiência muito melhor. Eu amo Vapassas também, sou confiável. Eu senti o bullying, tá, Fran? Eu senti aqui a discriminação com quem não gosta de uma passa no arroz, mas eu vou fingir que não percebi, tá? A Fran é das minhas, entendeu? É isso. Eu divido o mundo em duas partes. Quem come uva passa e quem não come. Se você não come, você não é confiável. Assédio moral nesse podcast. Denúncia. Sinto muito. Poderia fazer a mesma comparação com coentro. Vamos separar o mundo em dois tipos de pessoas. Quem come coentro e quem não come coentro. Se você não come, você não é confiável. Tá vendo? Eu gosto de coentro. Seu argumento não é válido. Olha aí, tá vendo? Bom, e claro, né? Batendo aqui carteirinha, né? Batendo seu ponto, todos os episódios, nosso querido Mac, beijo, Mac. E ele falou assim: Hello, pretty ladies. Acho que a foto do episódio de hoje já falou por si próprio. Um bando de marionetes. É difícil de imaginar como o governo americano sempre manipula tudo e todos. Como dizia meu vô, o pior inimigo do ser humano é seu semelhante. Triste, mas real. Observação. Sensacional a promoção do Panetone. Pena que não tem Instagram. Beijos e parabéns, meninas. Aproveitar, então. Aproveitar aqui para falar do Panetone. Obrigada, Mac. Um beijo para você. Gente, lá no Instagram tem um post específico, né, sobre uma promoção do Panetone que a gente está fazendo, tá? Um Panetone muito bom, trufadinho, maravilhoso, junto com alguns brindes do Pode Conspirar. E para você concorrer a esse kit, é só você ir lá no nosso post específico, no @Pode Conspirar, e responder a pergunta: o que você faria se fosse abduzido nesse Natal? A resposta com maior número de curtidas é quem leva esse brinde que vai chegar na casa da pessoa, tá certo? Então vai lá, comenta e chama todo mundo da sua família para curtir, para você ganhar esse kit, chama seus amigos, entendeu? Reúne aí uma galera para a galera ir lá curtir o post, curtir o seu comentário para que você possa ganhar, tá certo? Até o dia 14. Lembrando até o dia 14. Essas curtidas a gente vai olhar lá no dia 14. Quem tiver mais curtidas, a gente vai entrar em contato para pegar o endereço da pessoa.
Bom, e só encerrar aqui com o último quando o Jean Linhares, tá vendo? Os humilhados são exaltados, apesar do bullying aqui nesse podcast. Que mandou uma mensagem, uma DM lá no Instagram: Paty, a melhor pessoa, toma café sem açúcar. Tá vendo? Não Tem os meus defeitos, mas... Eu não discordo em nada, entendeu? Não discordo. A Patrícia realmente é uma das melhores pessoas que eu conheço. De fato. A e ela Berta toma café sem tá açúcar. precisando conhecer mais gente. Que absurdo! Que é isso? Nada a ver. Ok, tudo bem. Tá, mas voltando. Não, realmente, Patrícia é a melhor pessoa. Realmente, Patrícia toma café sem açúcar, que eu já presenciei. Então, sim, esse fato é real. É verídico, concordo. Bom, hoje, indicações. Eu tenho uma indicação só, que não tem nenhuma relação com o tema de hoje. Mas talvez eu já até tenha falado sobre essa indicação em algum episódio aqui do podcast, mas como eu estava relendo o livro esses dias, vou trazer aqui, lembrei dela. Que é o filme O Livro do Platoon, que é um filme sobre a Guerra do Vietnã. Não tem muita relação aqui, né, com o que a gente vai falar hoje da União Soviética, mas enfim, não deixa de ser outro evento obscuro aí da história. E muito legal para quem gosta de filmes de guerra, tanto o livro quanto o filme. É triste pra caramba, mas é legal. Para quem gosta de filmes de guerra, vocês vão gostar. Gente, hoje eu não tenho indicação, não. Lidem com isso. Não, eu queria falar que eu terminei de assistir Departamento de Conspiração lá na Netflix, a série animada do Pode Conspirar. E é maravilhoso. É maravilhoso. Então assistam, porque realmente tá muito legal. Boa. Bom, como hoje a Tassi não está, vou fazer as vezes aqui da introdução. Bom, então no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Kapustin Yar, que é conhecida como a Área 51 da União Soviética. A Kapustin Yar é uma base construída principalmente para duas finalidades. Uma era experimentos destinados a questões espaciais, né? Ela foi construída em maio de 1946, dia 13 de maio de 46, então praticamente ali um ano depois do final da Segunda Guerra. E ela começou principalmente para fazer testes de propulsão a jato dos foguetes V2. Vocês vão lembrar aí do que a gente já falou várias vezes sobre os foguetes V1, V2 do Erich von Braun, que era um cientista nazista, né? Como a gente já comentou aqui em alguns episódios, falando da Operação Paperclip, vários cientistas nazistas foram trazidos para os Estados Unidos, para a União Soviética, para a própria Inglaterra, como uma forma de usar o conhecimento deles para alavancar a ciência desses países. Como a gente já comentou, os mísseis V1 e V2 especificamente foram os grandes responsáveis por todas as conquistas espaciais que a gente teve, né? E a Kapustin Yar não era diferente, né? Ela queria basicamente o que os Estados Unidos também estavam tentando desenvolver ali ao mesmo tempo, que era a tecnologia espacial. Então, essa base era um cosmódromo, né? A União Soviética chamava assim, né? Cosmonautas, astronautas, né? Então ele chamava essa base de cosmódromo. E ela também servia para testes nucleares. Até uma curiosidade aqui, que a Kapustin Yar, ela foi utilizada para tantos testes que os estudiosos dessa base dizem que a quantidade de radiação ali foi até 60 vezes maior do que o que foi lançado em Nagasaki e Hiroshima. Nossa. Então não foram testes pequenos, foram muitos testes nucleares realizados naquela época. E então a Kapustin Yar, ela está localizada ali a 100 quilômetros de Volgogrado, que é a antiga Stalingrado, né, perto ali do Cazaquistão. E ela era uma base tão secreta que ela ficava perto de um povoado que se chamava Zitkur. E o que eles fizeram foi tirar todas as pessoas de lá, evacuar o povoado, para que não tivesse nenhum tipo de testemunha e ficassem ali realmente só os cientistas e militares.
Então, vocês podem ter uma ideia aí do nível de sigilo que era tratado nessa base. A Capuchinhar também tem uma particularidade que existe, isso nunca foi confirmado, tá, por fontes oficiais, mas acredita-se que existe uma base subterrânea, abaixo do que se vê na superfície, né, da base espacial. Ela existe até hoje funciona, também com estudos espaciais até hoje, mas existe uma, vamos dizer, uma teoria, né, um rumor de que existe uma base subterrânea gigantesca de mais de 400 metros. Né? Então, que teria toda uma estrutura ali que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, só para dar um cenário para vocês do que é a Kapustin-R. Então, a Kapustin, assim, obviamente era uma instalação prioritária para serviços de inteligência, mas principalmente de inteligências ocidentais, né? Porque nada mais que eles queriam, né, além desses foguetes V2 e cientistas alemães capturados, o local ele tinha uma única tarefa, que era entrar no espaço antes dos norte-americanos, mas também projetar e testar novas aeronaves, mísseis e outros sistemas, né? Além de informantes que eram mantidos pelos serviços de inteligência americanos e britânicos, também existiam diversos outros pontos dentro, também aqui do Brasil, eu acabei de achar, dentro aqui do Brasil, com um ponto de contato. Então, eles tinham aqui na América Latina, o que é muito doido, já que eles tinham alemães, tinham americanos, tinham britânicos, tinham pessoas da América Latina aqui no Brasil e também na Colômbia. Então, eles formaram uma ponte de inteligência, tanto interna na região, né, da cidade, que eu não sei falar o nome, mas enfim, dentro da região, quanto fora da região, se comunicando, pelo que está escrito aqui, por rádio. E essa base, ela foi considerada... Sempre o rádio, né? Sempre o rádio. A gente sempre fala do rádio, né? O rádio vai dominar o mundo aí. Se você ainda não aprendeu a montar o seu rádio, você tem que aprender. Porque se acontecer alguma catástrofe, você vai ter que montar um rádio por si mesmo. E o rádio vai ser o único meio de comunicação. A gente já falou isso várias vezes aqui, e é muito importante você aprender a montar rádio. Por falar nisso, eu estou devendo um tutorial. Vlog, montando o meu rádio. Montando um rádio caso aconteça o apocalipse. Vou tentar estudar isso para ver se eu consigo botar em ação. Mas, enfim, essa base ela foi considerada tão secreta, que a cidade vizinha, que era... Nossa, eu vou tentar ler o nome, mas me perdoem, russos. Zitkor. A cidade de Zitkor foi esvaziada, ou seja, tiraram a população, tiraram o comércio, tiraram tudo, tiraram as pessoas de lá, e foi nivelada, porque ela é muito próxima da cidade, no qual... Qual era a cidade mesmo? Eu não sei falar o nome. A cidade de Kapustin é a cidade mesmo? Não é, né? Kapustin, eu acho que é o nome da base, Ela fica perto de Volgogrado hoje. Então que era a antiga Stalingrado. Então tá. Então, Zitkor foi esvaziada e foi nivelada porque era muito próximo. Então, para vocês imaginarem o quão secreto que era isso e o quão grande que era. Porque eles tinham um serviço de inteligência extremamente grande, né, e poderoso. O que acontece é que, em 1948, né, menos de um ano depois de Roswell, os operadores de radar da base visualizaram um objeto não identificado. E, ao mesmo tempo, o piloto de caça voando perto da base teve um avistamento visual de um objeto prata em formato de charuto. Ele teria relatado que raios emitidos pelo objeto o haviam cegado. E o piloto, então, foi orientado a derrubar com a nave desconhecida. E, após 3 minutos, um míssil trouxe o OVNI abaixo. E sem disparar algum tipo de arma de energia no caça, com ambos caindo no chão. Então, o que acontece foi... O míssil foi disparado, o piloto foi cegado, tudo junto. Então, foi cegado, foi disparado um míssil, o OVNI cai e, por fim, também o avião, o jato, ele também cai.
O William J. Barnes, eu acho que é assim que fala o nome dele, editor da revista American UFO, acredita que a nave alienígena disparou uma arma de feixe de partículas na caça soviético, mas um tiro de sorte, já que o míssil teria interrompido o campo antigravidade do UFO, fazendo-o cair do céu. Aí eu já achei demais. Vamos analisar essa resposta, certo? Então tá. A nave alienígena disparou uma arma de feixe de partículas no caça soviético. Então tá. Então se dispara uma arma de feixe de partículas no caça soviético. Mas então quer dizer que esse feixe de partículas teria cegado o piloto, mas não derrubado? Ou esse feixe de partículas teria por si só derrubado também o caça? E também foi um tiro de sorte porque o míssil que o caça teria disparado teria interrompido o campo antigravidade da nave. O que eu acho bem esquisita essa resposta. Você não acha, Paty? São muitas coisas que precisam acontecer exatamente Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo para isso funcionar. Exato. E como é que o campo ia ter interrompido um campo antigravitacional? Porque se Com um míssil. Então, só se o míssil teria atingido algum equipamento do UFO, fazendo com que esse equipamento fosse responsável pela antigravidade. Aí faria sentido. Sim. Mas, enfim, complexo. Eu acho que foi uma conclusão complexa para pouca evidência que se tinha. Mas, enfim. Sim. E só queria fazer um parênteses aqui sobre o caça, né? O caça que eles mandaram para fazer esse contato visual e depois abater esse OVNI era um MiG-15. Né? E eu acho legal falar isso, porque a gente imagina em 1946 aqueles teco-teco, né, de aeronave, Sim. né? A gente fica pensando que é aquela coisa... Mas o MiG-15, ele já era uma aeronave com uma velocidade muito, muito alta. E uma das coisas que tem nos relatos, né, de estudo, e vale a pena a gente destacar aqui, que diferente do que aconteceu em Roswell, por exemplo, ou até em alguns outros incidentes que a gente tem aqui no Brasil, como a Noite dos OVNIs, que a gente também já comentou, não tem praticamente nada de documentação desse daqui. Então, é muito sigiloso, não teve relatório oficial divulgado, nada. Então, é muito difícil, a gente vai coletando relatos, né, de um pesquisador aqui, outro ali, mas sem nada muito concreto. E esse MiG-15, então, ele já era uma aeronave com uma velocidade muito, muito alta, era um caça, né? Só para vocês terem uma ideia de curiosidade, até hoje alguns países como a América do Norte, por exemplo, utilizam caças dessa mesma linha, MiG-15, MiG-17, até hoje. Então são aeronaves que têm capacidade bélica ainda considerada satisfatória, ainda hoje. Então vocês imaginam que não era uma aeronave lenta. E de acordo com os relatos, ela teve dificuldade de alcançar o OVNI. Que é algo que é curioso, porque aparece em outros relatos, como da própria Noite dos OVNIs, onde também os caças tiveram dificuldade de conseguir chegar perto dos OVNIs, apesar de conseguir atingir velocidades muito altas. Perfeito. Bom, tendo tanto o caça quanto o UFO sendo derrubados, né? Equipes de recuperação soviéticas rapidamente recolheram todos os destroços e teriam transportado tudo isso para a instalação subterrânea de Kapustin Yar, certo? Barnes, que é o editor da revista da American UFO, afirmou que os pilotos da MiG, né, foram obrigados a tomar todas as medidas necessárias para derrubar naves extraterrestres, porque Moscou estava desesperado para obter qualquer vantagem sobre os Estados Unidos, a quem eles acreditavam que haviam feito grandes avanços devido à engenharia reversa de um disco voador recuperado, ou seja, Roswell, né? Bob Lazar, né? Lembre-se da teoria aqui do Bob Lazar, né? De novo casando, né? O que o Bob Lazar fala é justamente isso, né? Que toda a tecnologia bélica dos Estados Unidos deriva de estudos de engenharia reversa de naves alienígenas. Gente.
Então, assim, é muito engraçado como tudo se casa, né? Como os comentários se casam. Além de ser muito parecido, os casos jovens, como você comentou, e além de ter uma ponte muito clara com todo mundo que participa desse meio, né, de UFO, é muito incrível como é semelhante, como são semelhantes as histórias todas. Ou como elas têm quase que um roteiro, né, para ser seguido. Isso me intriga um pouco, porque como é praticamente um roteiro, todos os eventos a partir de Roswell, de captura de naves e tudo mais, isso me deixa um pouco pé atrás, porque se já é um roteiro montado, então será que realmente não é só uma fake news? Apesar de ter toda essa ligação? Talvez. Pode ser. Mas, por exemplo, né, o que eles relatam aí da Capuchinhar, que eles falam que era uma aeronave em forma de charuto. Essas aeronaves em forma de charuto, elas aparecem em vários outros avistamentos também. Quem gosta de ufologia e aí gosta de estudar esse tipo de coisa, vai perceber que aeronaves com essas mesmas aeronaves, né, OVNIs com essas mesmas características, aparecem várias outras vezes em diversas outras partes do mundo. Né? Isso é o que intriga também, porque apesar de todas as histórias, né, elas parecerem um pouco iguais, você tem histórias em períodos muito diferentes da história, em lugares muito diferentes do mundo. Não sei, assim, se é crível dizer que todas essas pessoas poderiam ter se combinado, sabe? Para criar uma história. É igual relato de abdução. Às vezes você pega relato de abdução de um país para o outro completamente diferente, em regiões muito remotas, que as pessoas não teriam como ter se conversado, né? É Ah, não, mas eu nem enigmático. sei. Eu não sei se é uma questão de ter uma grande rede e todo mundo escondeu o jogo, sabe? Não, mas eu acho que não é Uhum, isso. Eu acho que é uma profecia autorrealizável. Entende? é, Assim, eu tenho um roteiro pronto, então eu posso replicar esse roteiro pronto, porque as pessoas já estão acostumadas com a ideia desse roteiro, as pessoas já absorveram esse roteiro, uhum, entende? entendi. Então, eu não sei, por exemplo, aí se você for colocar o fato de que pessoas de civilizações muito afastadas também têm o mesmo relato, aí por exemplo, essa ideia de roteiro pronto talvez cairia por terra, né? Dependendo de onde a gente abordasse esse assunto. Por exemplo, sei lá, Alasca, sabe? Os povos em É, 1948 no Alasca não iam saber o que é um Roswell, né? Então, se ali tivesse um avistamento, eu realmente falaria, não, de fato, é um ponto fora da caixa, assim, né? Fora da curva. Nossa, eu ia falar que é pensar fora da caixa e um ponto fora da curva, eu juntei os dois. Tem um ponto fora da caixa. Entende? Entende? eu cheguei até a pensar assim, porque naquela época a gente está falando de uma competição muito grande entre Estados Unidos e União Soviética, né? Uhum. E por coincidência, isso acontece um ano depois de Roswell. Isso talvez pode até ter sido inventado pela União Soviética para não ficar para trás. Faz sentido por uma sensação de nacionalismo, de venda, né? É a É, venda da imagem do país. se vocês têm um segredo, a gente tem também, entendeu? Na realidade, se a gente for pensar nisso, a ideia, por exemplo, de força bélica hoje, principalmente nuclear, ela é muito disso também, né? Sim, Você vende uma ideia de que realmente pode ser verdade, né? Porque o risco é que realmente seja. Que, que, que países do porte de Rússia, de Coreia do Norte, tenham esse poder bélico nuclear grande, inclusive os Estados Unidos, e que seja uma ameaça ao mundo inteiro. existem teorias de que o Brasil também tem. Eita, essa eu não sabia não. Existem teorias de que o Brasil também tem armas nucleares. Ah, não, agora eu quero fazer. Quero fazer episódio sobre isso. Vocês querem um episódio sobre isso? Comenta aí se vocês querem um episódio sobre
armas bélicas nucleares no Brasil. A nossa armas bélicas é maravilhoso. Muito redundante. Gente, calma aí, que tá de noite. Vamos de novo. Que conteúdo bélico nuclear no Brasil. Vocês querem episódio sobre isso? Porque isso ia ser interessante, realmente ia ser. E o que é legal da Rússia, assim, em si, nessa época, é que esse não foi o único evento, né, relacionado a OVNIs que aconteceu. Na própria região da Kasputin-Yar tem uma sequência de eventos. Um em 1950, que eles falam de destroços de outra aeronave desse mesmo tipo, e supostamente com 2 ocupantes, que também caiu lá e foi levada para essa base subterrânea. Uma em 1967, uma em 1968, e um evento aqui que eu achei muito legal, que de 1989. Essa história aqui eu achei bastante elaborada, que aconteceu numa base russa, próxima da Sibéria, em que 7 sentinelas dessa base começaram a ver algumas luzes no céu, que eles não reconheciam o que era. Numa forma parecida com essa também da Kasputin-Yar, em formato de charuto. E aí, saiu dessa nave 5 humanoides, com aquela descrição parecida com a de Roswell, sabe? Assim, lembra as feições humanas, mas não tem nariz, é meio cinza esverdeado, pequenas criaturas. E aí, de acordo com o relato, esses sentinelas atacaram essas criaturas. E aí, o que acontece depois é uma doideira só. De acordo com o relato que tem, essas criaturas se fundiram, formaram um objeto esférico e começaram a lançar luzes nessas pessoas. Gente, é Power Rangers! Power Rangers. Hora de morfar. Gente, é Power Rangers, foi daí que veio a ideia. E não para por aí. Diz que com isso, né, com essa movimentação, mais pessoas vieram para o pátio, né, dessa base militar ali para reagir a essa suposta invasão. E nisso, 23 soldados foram transformados em pedra por essas luzes. De acordo com os relatos, as partes, né, os tecidos dessas pessoas foram transformados em calcário e eles viraram estátuas naquele mesmo momento. Isso tudo está num documento. Esse documento, sim, está disponível online. A gente vai colocar o link. Que supostamente foi um documento liberado pelos arquivos da KGB assim que a União Soviética acabou. Provavelmente isso é falso, tá? Mas serve pra gente se divertir um pouco. Não, são Power Rangers que se fundiram e criaram uma medusa que medusa que transformou os soldados em pedra. Mas acho foi legal. criativo. Acho divertido. E na realidade, a Rússia até hoje ela é um dos campeões de avistamento, né? Um dos países campeões de avistamento. Inclusive na parte dessa, né, que é perto do Cazaquistão, mas como também na Ucrânia, né? Teve muita gente que falou que avistou muitos OVNIs na Ucrânia, principalmente agora durante os ataques da Rússia. Inclusive atacando os russos. Ah, não, isso daí eu não vi. Eu já vi um relato disso daí num vídeo do YouTube, falando que uma tropa russa foi atacada por luzes estranhas vindas do céu. Olha aí, galera. Isso aí eu já não sabia, não. Bom, mas sendo esses relatos verdadeiros ou não, o que a gente sabe é que, de fato, a Rússia foi a primeira a chegar no espaço, né, lá em 1957, pelo Sputnik 1, né? Mas será que isso tem correlação direta com o OVNI recolhido? Talvez, né? E até hoje a base existe, né? Como a gente falou, até hoje ela conduz estudos relacionados a naves espaciais, né? A tecnologias de guerra, então tá lá ainda, né, com todo o sigilo. E por isso que ainda é conhecida como Área 51 da Rússia. Mas o que dificulta a gente saber, né? Como a gente comentou aqui, é que eles são muito fechados. Muito. Então nada vaza. Você não encontra documento vazado, você não encontra ninguém que saiu e está contando a história.
é muito difícil. Então, realmente são relatos muito truncados e que não dá para saber se são verdadeiros ou não. Provavelmente, se alguém tentou falar, não sobrou para contar a história. Vamos ser realistas, né? Que de Sim. fato, realmente vindo daquela parte naquela época, realmente era bem por aí a história. Acho que nem só naquela época, viu? Pelo que a gente vê hoje, ainda não é muito diferente. Não sei, talvez nem tanto. Eu realmente não sei falar. É porque eu acho que hoje, como a gente tem essa globalização toda de informação e muitas coisas que vêm muito rápido daqui para lá, e lá a internet, bom, não sei até que ponto a internet lá é regulada, né? Tem esse ponto também, então talvez meu argumento seja falho. Realmente não sei, não tem como julgar isso. Vou perguntar para minha amiga russa, depois eu te falo. Como é essa questão de imprensa e tal, não sei dizer também. Não sei dizer. Porque, por exemplo, hoje já vi em alguns lugares falando que, por exemplo, o que chega para os russos a respeito da guerra na Ucrânia é muito diferente do que chega de informação para a gente aqui. Nossa. Não sei se é verdade, tá? Pode ser uma bobagem tremenda, mas já li algumas coisas nesse sentido, de que existem outras justificativas para a guerra, outros números que eles veem relacionados à guerra do que a gente vê. Não duvido que seja verdade, porque, aliás, eu imagino que isso não seja uma particularidade só da Rússia. Acho que todos os países em guerra devem fazer isso. Né? Uhum. Não só dos países em guerra, mas os países em guerra que realmente tem uma via um pouco mais ditatorial de governo, né? Sim, Coreia do Norte, por exemplo. Né? China. É pesado. Era pra ser um assunto leve, mas a gente foi pra política. Isso não funciona aqui. A gente já devia ter aprendido. Ai, gente. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente deu uma cobertura completa do caso do Roswell russo, né? E eu sei que a Tassi não tá aqui, mas como ela mesma disse, cada um tem o Roswell que merece. Pelo visto, os cientistas, né, esse conglomerado, né, de cientistas americanos, britânicos, americânicos, hoje tá difícil, gente. Eu tô juntando as palavras de uma maneira que eu nem sei explicar. Americanos, britânicos, os próprios, né, cientistas nazistas, né, assim também como os polos aqui na América do Sul, ajudaram a desvendar o funcionamento das naves e foram mais eficientes que os americanos por si só para conseguir mandar para o espaço, né? Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Que os russos foram mais eficientes nesse aspecto. Mas, dito isso, foi muito interessante pesquisar sobre. Afinal de contas, eu não sabia desse assunto. É um caso que realmente for verdade, mais uma vez, tem impacto direto na nossa evolução técnico-científica. E foi legal, foi interessante. Mas ainda acho que talvez, assim, no meu fundo do meu coração, né, com uma cientista, talvez seja uma profecia autorrealizável, que a gente passe por isso várias vezes e conte a mesma história para poder justificar coisas que a gente não entende. E é isso e tchau. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Foi mais curtinha, porque como a gente falou, não tem tanta informação, né, sobre isso, tanta coisa disponível por aí. Mas se vocês quiserem, né, pesquisar um pouco mais, tem alguns materiais aí pela internet. Eles não fogem muito disso que a gente está falando aqui, tá? São variações mais ou menos das mesmas coisas. Né? Mas lá vocês conseguem encontrar algumas fotos da suposta base, até no Google Maps, se vocês colocarem lá Capuchinharo, vai aparecer para vocês terem uma ideia de onde fica, né, a base, se vocês tiverem curiosidade. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.